Bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar sequência aí à leitura da nossa Bíblia Sagrada. Lembrando que a gente está em Gênesis, né? Capítulo 9. Hoje vamos ler acerca da aliança de Deus com Noé. Quem perdeu os capítulos passados é só retornar que está numerado, vai estar numerado todo aí o Antigo Testamento, de 1 até 8, né? Hoje então é o número 9, tá? Já lemos o Novo Testamento também, quem quiser verificar antes, né? Já está tudo lá, numerado de 1 até 253, né? Mas quem quiser também pode deixar para depois, né? Quem está chegando agora pode deixar para depois da gente ler isso aqui. Eu sugiro adiantar essa parte aí que a gente já fez, porque com o entendimento do Novo Testamento, eu compreendo que você consegue entender melhor o Antigo, né? Isso vai, claro, de cada um, tá? Mas vamos lá, gente, e já se inscreve no canal aí, já deixa o seu like, que esse é o preço aí que você paga para estar aí com a gente, tá? Então você vê, né? Baratinho, cara, né? Vem com a gente, vamos aprender um pouco mais aí sobre a Bíblia. Vamos lá, então. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede de fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo o que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos. Tudo que se move possui a vida, vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem. A cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano pelo próprio homem, seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Então declarou Deus a Noé e aos seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Quando o arco estiver nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra.
Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez povoamento de toda a terra. Noé era um cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costa para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite nele, nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos. Depois morreu. Pois é, gente. Então, uma das coisas que a gente diz, né? Que a gente não, que a Bíblia diz, né, gente? É que o arco, então, seria o arco-íris, né? Então, o arco-íris sempre que surge, a gente, não Deus, mas a gente, se lembra que essa foi a aliança que Deus fez com todos os homens, que não destruiria mais a terra com outro dilúvio. E esse é uma das coisas que a gente sempre pontua, né? Não destruiria toda a terra. Tá? Tem muita gente que diz, mas então por que que existem alagamentos? Por que que existem... Bom, para começar, isso é muito por conta do homem. Né? Vamos combinar isso. Não é conta de Deus, não. As inversões climáticas, os problemas com o clima aí, né? Assoreamento de rios e tudo mais, isso é culpa de quem? De Deus? Não, não é. Né? Então, o que que aconteceu e por que que aconteceu isso? Esses dilúvios, né? Por que de Noé? Bom, existem muitos estudiosos e muitas pessoas até que não entendem, não compreendem a Bíblia, que dizem que, na verdade, Deus ele quis destruir o mundo, né, para reconstruir uma humanidade melhor, uma humanidade melhor através de Noé. Né? Por isso ele fez, inclusive, uma aliança com o ser humano, fazendo com que todos os animais temessem ao ser humano. Tá? Mas o que, que acontece, né, gente? Lembrem que no capítulo anterior, Deus até falou, né, que ele não destruiria também a terra, mas que o homem ele é fadado ao mal. Não sei se vocês lembram disso, né? Jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, portanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal. Então naquela época, né, naquele momento, melhor dizendo, Deus já sabia que o homem era inclinado para o mal, que não tinha jeito. Ele já sabia, inclusive, o que Cã faria, né, com relação até a seu pai. Né? Mas, é claro, quem é o maior defensor da vida, né, gente, da nossa vida, é Deus. E por quê? Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Né? Até por isso
que a ninguém é dado matar outro. E a morte, até pela lei de Italião, que a gente vai ver sobre isso, e é baseado inclusive aqui, a morte era, então, condenação daquele que matava era justamente a morte também. Por quê? Porque ninguém era dado matar. Então a condenação era a morte. Mas vejam que loucura, né? Aí você meio que transforma num ciclo sem fim. Porque, então você matou, você será morto. E quem matou o que foi morto? Né? Porque a ninguém é dado matar um semelhante. Vocês entendem? Mas isto por quê? Porque o íntimo do homem é inclinado para o mal. Qual a solução disso, né, gente? A gente fica pensando, tá, mas e aí, o que se faz com isso? Como é que a gente reverte isso? Só tem um caminho. E o caminho é entender as Escrituras, entender a Bíblia. Vocês vão ver que daqui para frente, no Antigo Testamento, que vai ter de morte matada mesmo, né? Não está no mapa. Né? É um matando o outro, é uma loucura, né, gente? Mas isso precisa ser assim. E a gente vai ver por que tanto se matavam antes, né? Ontem, que eu digo antigamente, e por que as coisas e como as coisas mudaram. Mudaram, mas na verdade não mudaram. Eu costumo dizer que as pessoas ainda hoje se matam ou literalmente ou figurativamente. O que é o cancelamento, né? O que é o cancelamento nas redes sociais se não matar a um irmão? Pensem nisso, pensem nisso. Então, na verdade, nada mudou. Né? E nada mudou. E isto é feito, é motivado principalmente pelo quê? Principalmente por inveja. Essa é a verdade. Principalmente por inveja. Porque o outro tem o que você não tem, porque o outro entende algo de forma que você não entende, e as pessoas se veem no direito de acharem que elas podem falar até mesmo pelos outros. Vocês vejam, né? Porque só o que elas pensam é o que é certo. E ninguém mais pode falar nada ao contrário do que elas pensam. Nem que esse contrário do que elas pensam esteja na Bíblia Sagrada. É assim que está e que sempre esteve, na verdade, a humanidade. Bom, gente, retornamos hoje, já sexta-feira, né? Tempo voando, como sempre. Retornamos às 7 da noite. Que vocês tenham todos uma sexta-feira abençoada. Já vamos começar aí a pensar no final de semana, né? Vamos fazer com que o nosso final de semana também seja abençoado e que sejamos pessoas diferenciadas aos olhos de Deus. Amém? Nos vemos então, 7 da noite. Lembrando que a gente está sempre com vocês 7 da manhã e 7 da noite. Tá ok, gente? É isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Amém.